Hoje nós vamos dar os primeiros passos no Unity e fazer o nosso primeiro objeto. E aí, meus queridos, tudo bem? Então, para a gente começar, vamos abrir o nosso Unity Hub. Ok, aqui na aba Projetos, a gente não tem nenhum projeto ainda, porque esse vai ser o nosso primeiro, então vamos lá fazer um novo projeto, clicando em New Project. Vamos escolher fazer um objeto 3D. Vamos dar um nome para o nosso projeto. Esse vai se chamar Primeiros Passos. E eu vou salvar nessa pasta que eu criei lá no diretório C, Projetos Unity, Curso de Desenvolvimento de Games. E vou clicar em Criar Projeto. Esse processo aqui agora pode demorar um pouco, especialmente se essa é a primeira vez que você está criando um projeto. Então, depois do Unity estar carregado, o editor do Unity está carregado, a gente vai fazer um reconhecimento aqui nos componentes do Unity, ok? No canto esquerdo, nós temos a nossa Hierarchy, que é onde ficam os nossos objetos. Aqui a gente tem uma cena de amostra, que é essa Sample Scene. A gente tem dois objetos aqui, que são colocados por padrão, pelo próprio editor do Unity. Se a gente clicar em um desses objetos, a gente vai ver que um deles é a câmera principal, e o segundo é a luz direcional, ok? Voltando aqui na câmera, quando a gente clica, você pode perceber que no canto direito nós temos essa abinha chamada Inspector, que é onde nós vamos ter os nossos componentes. Tem o Transform, Camera e Audio Listener. O que acontece? Todo objeto vai ter pelo menos esse componente Transform. O que é esse componente? Ele tem três atributos, que é a posição, rotação e a escala. A posição é a posição dele relativa ao eixo X, Y, Z, aqui na nossa cena. Rotação também relativa ao eixo. E a escala é o que dá o tamanho do nosso objeto. Na parte inferior esquerda, nós temos o nosso projeto, onde vão ficar os arquivos referentes ao nosso projeto. Por exemplo, nós temos a pasta Assets, que nós temos as nossas cenas, e já temos uma cena aqui, que é essa própria amostra de cena que o Unity criou para a gente quando a gente criou o projeto, ok? No canto superior esquerdo, nós temos as nossas ferramentas de trabalho. Vou dar um exemplo só da primeira, que é a mão, que você pode clicar com o botão esquerdo e arrastar a cena para você poder se movimentar, ok? Então vamos criar o nosso primeiro objeto. Clicando com o botão direito do mouse, você pode vir na parte 3D, objeto 3D, e eu vou criar, por exemplo, um cubo. Ele apareceu na minha cena, com o nome cubo, e eu posso, nesse momento, renomear ele. Não quero renomear? Ok. Então vamos ver o que a gente pode fazer com esse cubo. Como eu tinha falado, com a mãozinha você pode clicar com o botão esquerdo e arrastar a cena. A próxima ferramenta é a ferramenta de movimento para o objeto em questão. Então, aproveitando esse momento, eu estou um pouco longe do cubo, né? Então vamos chegar um pouco mais perto. Eu vou usar o scroll do mouse, a rodinha do mouse, para chegar mais perto do cubo, ok? Posso ajustar um pouco a imagem e aí eu tenho a ferramenta de movimento. Então eu posso movimentar cada um dos eixos, ok? E se você olhar lá dentro, ó, movimentar através do plano. Por exemplo, aqui a gente tem o plano X, Z. Se você olhar aqui em cima, X é o vermelho, Z é o azul, os eixos X, Y e Z, ok? Então, se eu clicar no plano X, Z, eu posso movimentar o meu cubo nesse plano, ou no plano YZ, ou no plano XY. A próxima ferramenta é a ferramenta de rotação, onde eu posso rotacionar referente
aos eixos. Depois eu fiz isso tudo, ficou meio torto. Para você acertar aqui, você poderia ir manualmente e colocando, por exemplo, 0, 0 e 0. Ou você pode clicar com o botão direito, resetar a rotação e resetar a escala, ok? Para a ferramenta de escala, eu posso, olhando esse cubozinho cinza aqui dentro, eu posso aumentar todos os lados de uma vez só, ou diminuir todos os lados de uma vez só. Ou posso escolher cada lado, cada eixo separadamente. Eu falei lado, mas é eixo. Eixo Y e eixo X. E tem essa outra ferramenta que eu posso redimensionar também as laterais. E aí eu não estou aumentando o eixo todo de uma vez, e sim em uma única direção do eixo. Então, fiz muita bagunça, posso voltar aqui, resetar a escala. Tudo bem? Agora, eu vou ter que ficar toda hora vindo aqui e clicando com o mouse? Não. Eu posso usar os atalhos do teclado. E recomendo que vocês, com o tempo, treinem ficar usando os atalhos do teclado para não ter que ficar toda hora correndo com o mouse. Deixar o mouse aqui na cena para você ficar fazendo movimentos. Por exemplo, quando você segura o Alt. Se você segurou o Alt, você pode fazer movimentos. Ó, se afastar. E aí você tem movimentos em relação ao ponto que você está segurando. Segurou esse ponto, ok, eu quero girar em volta dele. Ó. Agora, se você só segurar o botão direito do mouse, você roda do seu ponto de vista. Você segurou o Alt, você roda em torno do objeto. Botão o scroll do mouse, você pode se afastar. Se você segurar o botão direito do mouse e apertar o E, você sobe. Se você apertar o Q, você desce. Vamos então pegar o nosso cubo e começar a fazer o nosso objeto como um todo, que no meu caso vai ser um blindado. Eu digo blindado porque, para quem já serviu o exército, sabe que se você chegar lá e falar tanque, eles vão mandar você lavar roupa. Eu quero usar a ferramenta de escala, que é essa aqui. Então não vou clicar lá, vou apertar o R, que é o atalho para a ferramenta de escala. Vou aumentar um pouco no eixo X, um pouco no eixo Y, diminuir um pouco no eixo Z. Pronto, já tenho aqui o meu Então agora vamos criar outra parte do nosso blindado. E eu vou usar, vamos ver, uma cápsula para fazer a lateral. E o nome vai ser blindado lateral direita. Ok? Então eu quero usar a ferramenta de rotação. Vou girar um pouco. E para não ficar procurando 90 graus aqui certinho, com a horizontal, eu já posso aqui vir no eixo Z, que é de rotação, menos 90, ok. E agora eu sei que ele está na horizontal. E agora eu quero movimentar ele, então eu aperto o W. Vou puxar ele um pouco para a direita, ok? Até ficar aqui na fronteira. Quero mudar o tamanho dele de novo. Vou puxar para cá. Agora eu quero olhar para ele para ver se ele está ok. Vamos ver. Está mais para cima do que para baixo. Feito isso, fiz a minha lateral ali que eu acho que é perfeita. Eu posso pegar e dar um Ctrl D para duplicar. Foi duplicado. 2 cliques, o segundo clique sendo um pouco mais demorado, e aí você consegue já renomear ele. Feita a cópia da lateral, eu posso movimentar utilizando apenas o eixo Z, para não perder o alinhamento. Verifico que está ok.
Vou criar um novo objeto, no caso uma esfera. Vou acertar o posicionamento dela ao centro. Bom, estando razoavelmente ao centro, vou aumentar um pouco o tamanho dela. E estando de acordo, vou criar um novo objeto, um cilindro dessa vez, que vai ser o meu tubo. Então, posto o cilindro, agora eu preciso rotacionar ele para dar a impressão de que o tubo foi movimentado. Só preciso rotacionar e redimensionar da maneira correta e posicionar ele lá na cabine. Bom, eu poderia ter feito... Eu posso fazer sempre o redimensionamento utilizando o Transform, mexendo diretamente na escala. Nesse, por exemplo, eu só mexi no X e no Z para afinar um pouco o tubo e no Y para o comprimento. Agora que eu já tenho um tubo pronto, vou fazer uma cópia dele para fazer a boca do tubo e não precisar mexer em muita coisa. Já tenho a minha cópia. Então agora, para não ficar tudo jogado aí, ó, todas as partes, e eu acabar mexendo em alguma parte sem querer, eu vou criar um objeto vazio que vai se chamar blindado. Vou pegar todas as partes do blindado e colocar dentro desse objeto. Agora ele é um objeto único com várias partes, ok? Então, se você pode ver agora que eu posso movimentar ele como um todo. Então, por essa aula foi isso. Nos vemos na próxima aula para saber o que a gente vai fazer com esse objeto, com esse blindado fofo padrão Mario Bros. Se você gostou do vídeo e se identifica com o nosso conteúdo, considere se inscrever no canal, dê o seu like e até a próxima aula.